Sejam muito bem-vindos à nossa live emagrecedora, almoço emagrecedor. Vamos chamar aqui o Marcelo. Marcelo. Muito bem. E aí, pessoal, como estamos hoje? Animados? Muito felizes? Grande Antônio. Hoje estou lhe vendo, olha que maravilha. Olha o quê? Não entendi. Hoje eu estou lhe vendo, isso é uma maravilha. É verdade! Caramba! Deixa eu colocar aquele famoso filtro aqui para disfarçar. Pronto. É verdade, Antônio. Fazia tempo que eu não te via, hein? É verdade. Não é? Então, hoje nós vamos falar por onde começar. Como é que a gente começa isso aqui, tudo que a gente está falando, né? As questões práticas aqui para você dar início a esse processo. Então vamos lá. Primeiro, obviamente, a alimentação, né? Não tem como ser diferente. A questão da alimentação, ela é base, tá? E aí eu vou falar um negócio aqui para vocês. Quando a gente pensa, né? Quando eu digo assim, quando as pessoas que estão na academia pensam em ter aquela barriga travada, deixa eu te falar, aquilo só acontece, obviamente que a academia vai te ajudar, mas aquilo só acontece se você controlar lá na cozinha o que você está comendo. Porque se você come em grandes quantidades, aí eu falo por mim, eu comi em grandes quantidades, isso te atrapalha ali no processo. Então, a barriga trincada, óbvio que vai te ajudar ali na academia, mas não é só ela. Né? Você tem que se esforçar lá na cozinha. Não é isso? Essa questão da autoavaliação, primeira coisa que a gente tem que fazer para nós que estamos ajudando as pessoas, né, a conquistar essa transformação, e aí falando especificamente em relação à alimentação, qual o aspecto aí para a gente começar uma mudança, e já puxando, né, o tema da live de ontem para a live de hoje, que tem total ligação. Ontem a gente falou, né, o porquê que as pessoas geralmente não conseguem seguir, e hoje seria por onde começar. Então seria basicamente a solução do tema que a gente trouxe na ontem, né? E aí fazer essa autoavaliação, né? Como é que está a minha alimentação, o que eu estou comendo, né? O que os nutricionistas às vezes costumam chamar de diário alimentar, não sei se seria a melhor solução, mas enfim, a gente ter realmente um pouco mais de consciência do que nós estamos colocando no prato, o que tem na nossa geladeira, o que tem no nosso armário, o que a gente pode incluir, o que talvez esteja, né, um pouco em falta, e o que esteja um pouquinho em excesso e que não é tão legal. Isso. E aí, nessa autoavaliação, você já vai anotando ali quais são aqueles alimentos que a gente falou ontem do gatilho, que são esses eventos desencadeadores, quais são aqueles alimentos que abrem as portas ali para você correr livre ali no campo do armário lá, que tem aqueles alimentos que não são tão legais assim quando você quer ter um corpo mais saudável. E ainda você precisa ajustar ali a sua mentalidade no seguinte sentido: como que eu estou e o que eu quero fazer. Né? Então você tem que ser bem realista nessa hora. Você tem que se olhar, se observar e eu sei que às vezes pode ser um pouco duro, mas é um exercício necessário. Você se avaliar de frente do espelho, olhar o que está bom, o que não está bom, o que você gostaria de melhorar, o que você quer modificar. Porque se você tem esse visual, o processo ele se torna mais adequado à sua realidade. E é assim que você começa. Qual é a sua realidade? Qual é o seu objetivo? Né? Porque não tem como dizer para vocês aqui um objetivo para todos de uma vez só, porque cada um tem ali digamos assim, um ponto a ser conquistado. Né? Pode ser mais vitalidade, pode ser uma silhueta mais sei lá, mais bonita. Então, algo que te traga uma confiança maior. Então, tudo isso faz parte dessa autoavaliação. Né, Marcelo? Perfeito. Não, eu ia falar justamente o que você acabou de falar, de ter mais clareza, de ter metas claras, o que você pretende com essa alteração na alimentação. Obviamente que a grande parte das pessoas que nos acompanham, é sim o processo de emagrecimento, mas pode ser um pouco mais de vitalidade, pode ser, de repente,
mais saúde. Muitas pessoas podem ter, às vezes estão até no peso ideal, um pouquinho acima, mas sofrem com diabetes. Então, aí teria que... É um outro olhar. Então, a pessoa tem que ter, primeira coisa, além do que a gente falou da autoavaliação, é ter clareza também do quais são os objetivos que a pessoa está almejando com aquela mudança na rotina alimentar. Exatamente. E para você dar esse passo, né, a meta deve ser realista, dentro da sua realidade, dentro da sua condição. Qual condição? Todas elas. Condição financeira, condição de tempo, porque nós o dia inteiro temos várias atribulações. Então, como que você vai ajustar a sua rotina colocando a parte dessa alimentação? Como que você coloca ali dentro? Então, metas realistas, certo? Você tem que pensar no seu objetivo e subdividi-lo, né, hierarquicamente falando, o que é mais importante ali para você. Então, exemplo, você vai fazer uma alimentação que você quer você quer diminuir um pouco o peso, talvez. Então, você coloca ali os alimentos que são mais saudáveis, com menos gordura, com menos fritura, menos óleo, menos enlatados, né? Aquela máxima, descasque mais e abra menos, né? Desembale menos, aliás. É isso. Então, você vai fazendo esse tipo de estratégia. E aí você vai ver que é possível. E você sempre vai ajustando isso à sua realidade de forma que não fique uma tortura. Né? Porque o processo ele não precisa ser tortuoso. Com certeza. Até é difícil, mas não é uma tortura. Né? Acaba que chega num momento ali que ele se torna, mais leve, mais satisfatório, inclusive. Com certeza, concordo com você. Só abrir um parênteses, vou falar algo aqui. Que, enquanto você falava também, eu pensava, você falou de rotina. Deixa eu fazer um suspense aqui e lembrar o pessoal que está entrando agora, para quem não se inscreveu, inscrever no nosso evento que está chegando. Na minha bio, na bio do Antônio, está lá o link, é só clicar e se inscrever. E também a gente sempre lembra as pessoas que compartilhar conhecimento. Então, clica no aviãozinho, a live vai ficar gravada, você pode fazer isso agora, pode fazer isso depois, se você estiver assistindo essa live gravada, então você pode clicar no aviãozinho para compartilhar esse conhecimento e ajudar mais pessoas, né? Mas o que eu vinha falando, essa questão que você falou de rotina, né? Então, um aspecto que talvez as pessoas negligenciem um pouco é a questão de planejar um pouco essa semana, planejar um pouco a alimentação. Lógico, não precisa ser algo tão chinta, tão cartesiano. Se possível, tem pessoas que cozinham, congelam, deixam ali preparado, bota bonitinho, etiqueta. Eu confesso que eu não faço isso ainda. Talvez pretenda um dia, quem sabe. Apesar de ser bem metódico, bem sistemático, mas assim, a pessoa começar, vamos falar da ideia dos primeiros passos, é começar com o que dá no momento, com o simples, né? A pessoa já ter ali mais ou menos uma consciência do que ela vai comer ao longo da semana, deixar na geladeira, porque às vezes chega lá, naquela correria do dia a dia, chega do trabalho, por exemplo, em casa, não tem nada, aí vai recorrer ao quê? Vai recorrer a uma comida de aplicativo, entendeu? Às vezes, ou aquela coisa que está fácil, ele vai desembalar um biscoito, vai pegar... Então, assim, talvez a pessoa já tenha ali coisas fáceis de preparar, mas que ela possa chegar em casa, ou que já estejam prontos, né? Quem tem a facilidade, de repente, de ter alguém para cozinhar, ou se a gente for bem disciplinado mesmo, e parar, às vezes, no final de semana, e deixar ali já mais ou menos pronto, com algumas coisas congeladas, eu acho que isso aí ajuda muito, principalmente aquelas pessoas que estão no início, que não tem ainda, não incorporaram aquela questão de disciplina. Eu acho que evita essa questão de furar, né? De furar. E vai muito na linha do que você falou, o negócio de rotina, e eu fiquei pensando quando você falou, né? De ter rotina, de ter essa semana um pouco mais planejada na cabeça já. Quando você falar, eu vou até atravessar o assunto. Eu lembrei do amendoim. Né? Eu era doido pelo amendoim. Só que um punhadinho de amendoim equivalia a um prato considerável de arroz, feijão e carne. Ah, sim. Né? Aquela coisa, eu vou trocar, né? Não vou mais comer o amendoim, porque o amendoim eu teria que comer uma quantidade industrial para poder me saciar. Exato. E já o arroz, né? Que é o que o Marcelo falou, você tem lá aquele alimento fácil, então, bom, para de comprar o alimento fácil. Instala esse aplicativo daí. É
É o que a gente dificulta sempre fala, né? A questão do ambiente, de você já deixar a sua casa. Essa questão do planejamento vai muito com aquela questão de você ir no supermercado, fazer boas escolhas, que é a questão de preparar o ambiente. Mas você já ter ali minimamente organizado na tua despensa, na tua geladeira, pelo menos para aquela semana, você já ter clareza de como é que vai ser a sua alimentação, encher de verduras, encher de frutas, que são coisas fáceis, não tomam muito tempo. Que às vezes, né, para evitar mesmo essa questão de chegar em casa cansado, aí você vai ceder ali ao cansaço, vai acabar recorrendo ao fácil, ao aplicativo, ou você vai abrir o armário e vai fazer aquele hoje instantâneo, né? Que a gente já foi, já foi, já fui usuário pesado disso. E eu vou falar um negócio para vocês. Tá com aquela fome, que é um negócio rápido? Cara, pega um tomate e joga sal. Quem aí, quando era criança, não comia um tomate com sal? O negócio é delicioso. Ele As pode coisas até não simples, ser. né? Não entendi. As coisas simples. Que não, a maioria das coisas são simples mesmo, e a gente acaba negligenciando. Também já falamos isso, tenho quase certeza que a gente já falou isso de o óbvio tem que ser dito, o óbvio é negligenciado muitas vezes, né? Por ser tão óbvio, talvez as pessoas não deem valor, não sei. Aí é com você, Antônio, é com você que é o especialista na mente humana. É verdade. Ó, aqui a Sandra falando, palmito, tomate com sal, laranja com sal, aí não. Só se estiver grávida. Lembro da minha esposa comendo limão com sal. Bom, mas isso que o Marcelo fala, né, do óbvio, que precisa ser dito, as coisas que são fáceis e tudo, é porque o ser humano tem essa crença de que tudo é inatingível. Tudo não, né? Mas a maioria das coisas são inatingíveis, que elas são difíceis de fazer. Mas quando você começa, e esse que é o grande lance aqui desse processo inteiro, quando a gente descreve, quando você começa e percebe que não só é possível, como ele é muito mais fácil do que você imaginava, porque, me diga se não faz sentido para todos vocês, qualquer coisa que você vai fazer, você já imagina aquela montanha enorme ali de dificuldade. Então, você já supõe aquela primeira barreira. Tem uma escalada aqui até o Everest. Só que aí, esse rumo dessa dificuldade, você vai ali vendo que não está tão difícil, tem aqui um jeito, tem uma cordinha, tem alguém me empurrando e tal, não sei o quê. Quando você chega lá em cima, você fala, era só isso? E aí você, né, desce ali numa facilidade tremenda. Então, quando a gente fala essas coisas que sim, são óbvias, sim, são simples, nem sempre são tão extremamente fáceis, é só fazer. Né? Essa questão do fazer é muito interessante. O ser humano ele precisa de 21 dias para implementar um novo hábito na sua rotina. Então, se você mantém durante 21 dias aquela metodologia, você segue ali os passos, você tem aquele comprometimento, em 21 dias aquilo se torna natural. Obviamente, você vai ter que manter isso por mais tempo, mas a partir do 21º, o seu corpo, a sua mente já entende que aquilo é um movimento natural. Assim como dirigir, assim como pegar o celular e, né, ficar rolando feed, enfim. Então, faz parte do ser humano essa questão comportamental de se ajustar. E ainda, né, sobre a questão de ajuste, a gente vai falar também sobre a parte das porções, né, da comida. O Marcelo já falou, deixa lá separadinho. Mas as porções são muito importantes, né? Você prestar atenção, né, em fracionar ali o seu prato. Perfeito. Não, e quando você falou do amendoim, eu fiquei pensando, porque eu acho que tem duas coisas aqui, que a gente falou no começo na questão da clareza, né? Da pessoa ter clareza das metas, né? Mas também eu acho que na hora da alimentação, eu gosto de pensar assim, eu faço isso comigo até hoje, você ter consciência, não só da porção, acho que são dois tipos de consciência. A gente tem que parar um pouco, eu sei que é difícil, a gente entende as pessoas que estão assistindo, e a gente também é assim. Mas, assim, a gente tem que parar um pouco e desfrutar um pouco daquele momento da refeição, sair um pouco do piloto automático. Então, a gente tem que ter um pouco mais de consciência, levar aquele momento a sério. Nós estamos nutrindo o nosso corpo, não é? Às vezes a gente para, depois quando a gente percebe, a gente nem lembra o que a gente comeu, sabe? A pessoa está ali tanto na correria, eu sei que nós todos temos desafios, todos nós temos rotinas, dias carregados, mas essa parte a gente não pode negligenciar. Quer dizer, se alimentar é uma prioridade para o nosso corpo. Né? A gente leva, às vezes, a gente dá tanta importância, às vezes, para coisas tão menos
essenciais, né? E a gente, nesse momento de se nutrir, a gente acaba, às vezes, não só comendo besteira, mas a gente nem lembra do que a gente comeu. Então, ter essa consciência, olhar ali, o que a gente falou ontem, eu continuo acreditando que não precisa ficar naquela paranoia de ficar pesando, de ficar contando caloria, não é isso. Mas justamente olhar um pouco e falar, pô, peraí, essa porção tá legal? Esse prato aqui tá variado? Tá uma proporção bacana? Ou só tem carboidrato? Sabe, poxa, peraí, deixa eu caprichar um pouco mais na proteína, deixa eu caprichar um pouco mais, tá faltando um pouco mais de legumes, né? Olhar ali e realmente, não é, quando a gente fala de controle de porções, que nem o Antônio falou, não necessariamente ficar naquela minúcia ali, olha, eu preciso de mais 50, não, mas é realmente ter um pouco mais de consciência do que nós estamos colocando no prato e também aproveitar o momento em si da refeição. Poxa, mastigar a comida, sentir o sabor, descansar o gato, respirar, olhar para o prato. Ou seja, sabe, é um micro ritual, mas faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E vai, inclusive, fazer, provavelmente, a gente comer melhor e menos. Com toda certeza. Eu lembrei de uma frase que minha mãe dizia para mim. Meu filho, repita, mas não faça uma coisa dessas. Né? Aquele prato enorme que eu fazia, ela sempre falava isso. E é verdade, se você começa a prestar atenção no que você está colocando no prato e começa a dividir, né, dando preferência a coisas que todos nós sabemos, né? O que é melhor? A gordura da carne ou a parte da carne de sem a gordura? A gente sabe qual que é melhor, né? Então eu vou evitar aquela gordura, vou fazer um prato ali mais adequado com aquela parte. E isso daí vai se tornando natural. Né? Como o Marcelo fala, a relação com a comida não pode ser uma relação de amor e ódio. Quando eu falo amor e ódio, eu amo comida, eu vou comer tudo aqui até né, ficar me sentindo mal. E aí eu falo de mim, que eu lembro, né, quando eu comia até chegar nesse momento, que eu não conseguia respirar, tinha que deitar no sofá, nas festas de Ano Novo, Natal, tinha que deitar no sofá porque me faltava ar. Eu comia a esse ponto, né? Então, quando tinha 30 quilos a mais. E aí não é uma sensação boa, né? Tudo em exagero não Exato. Traz uma sensação boa, né? Aí eu não podia lá ficar com as crianças porque eu estava lá passando mal, aí não podia tirar foto com a família, então eu não tenho tantas recordações assim, porque eu também não queria aparecer, porque eu não estava me sentindo bem, né? Obviamente. Então tudo isso faz parte de você pensar o que eu quero, qual é o meu objetivo, né? O que eu vou fazer aqui e o que eu preciso e posso. O que eu posso fazer aqui? Então, são coisas simples, né, Marcelo? São coisas simples que dá para todo mundo fazer. Não é dinheiro. Claro, claro. Eu acho que passa muito, né? Tudo isso que a gente está falando, que você corroborou aí, concluiu com chave de ouro. Essa questão do por onde começar, e mais focado hoje na questão da alimentação, né? É muito essa questão de mentalidade, que é o que a gente bate na tecla. É a questão de trazer um pouco mais a consciência. Ninguém está prescrevendo aqui, ninguém está falando o que a gente... Ninguém aqui, eu, você, estamos falando o que as pessoas que estão assistindo precisam comer. Porque, basicamente, as pessoas têm essa noção, sabe? Mas, às vezes, falta um pouco que nem uma simples técnica, né? Isso que a gente falou agora mais no final, que muitas pessoas chamam de mindfulness eating, que é você ter essa consciência mais plena sobre a alimentação. Parece tão simples e só que eu tenho quase certeza que a maioria das pessoas fazem o que eu descrevi na questão de, mastigar ali, comer, e depois nem lembra o que comeu, né? E isso realmente pode ter uma coisa tão simples, mas tem o poder de começar a mudar a rotina alimentar da pessoa. Ou seja, não são coisas radicais, não são mudanças drásticas da noite, a pessoa está fazendo uma coisa hoje e vai começar a fazer uma outra coisa totalmente diferente amanhã, aquela questão do 880. Não, são pequenos lampejos aí de consciência, de maior clareza, que vão fazer a pessoa se alimentar melhor. É o que você falou, né? É o que você falou aquela hora lá também do abismo, lá não lembro. Mas o que hoje parece ser difícil, vai ficando menos difícil. A pessoa tem que, lógico, ela tem que persistir um pouco. Ela tem que querer, ela tem que ter a clareza, isso vai ajudar. Mas é óbvio que tem uma hora que a pessoa tem que fazer a parte dela, com orientação, com acolhimento, lógico. Mas a pessoa tem que realmente romper aquele platô ali, né? Depois de um certo tempo, lógico que 21 dias é uma forma... Eu já vi estudo nesse sentido, mas lógico, tem autores que falam que é um pouco mais, tem autores que falam que é um pouco menos, mas assim, o conceito é perfeito, a pessoa tem que
persistir até ela romper aquele platô, e depois ela vai ter que continuar no dia a dia, mas fica menos difícil. E para algumas pessoas fica até fácil, fica até prazeroso, né? Exatamente. E aí eu lembrei de uma frase de José Maria Escrivá: seja no que fazes, a presença, ela é imperativa para você nesse processo todo. Quando o Marcelo fala de você estar sentado ali à mesa, comendo, descansar o garfo, prestando atenção no que você está mastigando, isso se chama presença. Quanto mais presente você está nestes momentos, serve para tudo, tá, gente? Quanto mais presente você está ali, mais aquele momento, ele se solidifica dentro da sua memória. Então você vai lembrar o que você comeu, você vai lembrar qual era o momento, quem estava ali com você, se foi agradável, se não foi agradável. Você vai lembrar muito mais do que se apenas tentar ali na televisão, ficar com o celular, ou ficar olhando para a televisão, comendo ali, engolindo, sem nem mastigar. Você não vai nem ter sentido para essa comida. E essa é a questão. E isso que a gente está falando, né, que eu citei da questão desse mindfulness eating, eu aplico comigo. Não é um negócio que eu li, que eu achei bonitinho. E eu também tenho essa dificuldade. Às vezes eu me pego. É um exercício diário. Ninguém aqui é perfeito, é um exercício diário. Mas quando você já pelo menos tem aquela chama ali acesa, opa, peraí, apagou aqui, mas você já tem um pouco, você já exercitou um pouco essa musculatura aqui. Mas eu me pego direto, assim, sabe? Eu tenho esses vacilos também, de falar, opa, peraí, tô comendo muito rápido, não tô num dia meio afobado, mas peraí, calma, preciso até um ato, sei lá, de autocuidado, de autoamor, a gente parar para... Né? Foi o que eu falei, da importância desse momento. Não só pela nutrição, mas às vezes, aí já passando um pouco dessa questão mais com foco no nutricional mesmo, mas, poxa, às vezes a gente está ali compartilhando aquele momento com outras pessoas, né? Com a nossa família, com a nossa esposa, com os nossos filhos. Então, por que não desfrutar? Né? Desfrutar, conversar, parar um pouco, respirar, desfrutar daquele momento, sentir o gosto da comida. Eu tento fazer isso comigo, eu caio, eu vacilo várias vezes. Mas isso que eu estou falando, o que eu e o Antônio, a gente ensina aqui, passa para vocês como dica, como ensinamento, como insight, a gente aplica com nós mesmos, né? E obviamente a gente aplica, mas não é que nós somos os supra-sumos, muito pelo contrário. Poxa, pode ser que eu chegue hoje na mesa, eu vou prestar mais atenção pela live de hoje. Mas, poxa, pensando aqui comigo, talvez nas últimas 3 ou 4 refeições eu não tenha feito isso da forma que eu considero correta, entendeu? Exatamente. Essa que é a grande questão. A gente entende o processo, a gente sabe da dificuldade e é algo que você tem que vigiar constantemente. Tá? Isso é para a vida. Só que, como bem o Marcelo colocou, quando você aprende, isso se torna mais natural, se torna mais fácil. Você consegue replicar esse movimento, replicar esse tipo de comportamento mais vezes ao longo do tempo, que é justamente essa ideia do curso, emagreça a sua mentalidade. E a propósito, né, não podia deixar de fazer aqui a chamada para vocês que estão nos assistindo, para você que ainda não se inscreveu, vai lá, entra na minha bio ou na bio do Marcelo, clica lá no link, já se inscreve, vem lá participar do nosso grupo de WhatsApp, que a gente está sempre ali ativamente conversando, tirando dúvidas, as pessoas estão, né, a gente está ali com as portas abertas, porque o conhecimento ele deve ser passado adiante. Então, já aproveita, se inscreve, né, o evento vai ser no dia 5 de outubro, às 20 horas, está muito próximo, e essa é a sua chance de se transformar nessa pessoa mais bonita, mais magra, mais confiante, com mais energia, mais disposição que você quer. Porque eu acho que ninguém quer. Quem não quer? Né? Quem não quer? E o tema da live de amanhã, vamos deixar o spoiler, né? A gente sempre deixa o tema da live de amanhã, também é quebrando um mito, né? A gente busca aqui, basicamente, ouvir as pessoas que nos seguem também. Eu já comentei isso aqui, os temas aqui não são tirados também da nossa cartola. A gente sente quais são as dificuldades, os desafios das pessoas que nos seguem, que estão entrando no grupo, e a gente tenta trazer aqui algo realmente para agregar. Então, a gente vai quebrar um outro mito amanhã, que é a questão de não ter dinheiro para começar uma atividade física. Exatamente. E aí, só para finalizar, fiquei um pouco preocupado aqui, porque, Sandra, você tem alguma coisa para me contar? Até amora com sal, né? Tá grávida, mulher? Meu Deus, brincadeira.
Então, pessoal, muito obrigado pela vossa presença, pela vossa paciência. Espero que faça sentido, eu sei que fez sentido, na verdade. Espero que vocês compartilhem esta live com as pessoas que vocês amam. Se inscrevam lá no evento, né? Tem um questionário que é dali que vem muito conteúdo para a gente poder trazer para vocês questões práticas. Como é que eu resolvo minha vida aqui? Certo? Então, e para você que também está lá dentro do grupo, responde lá a pesquisa, se ainda não fez, hein? Aproveita, já entra lá e já responde. Vou pedir para o suporte colocar lá para você de novo esse link. Maravilha, Antônio. É isso aí. Mais uma vez, obrigado, bom almoço e até amanhã. Até amanhã, pessoal. Muito obrigado. Até mais.